Nós iniciamos na terça-feira uma série de mensagens são 4 mensagens baseadas no Salmo 139. É o salmo onde Davi se abre diante do Senhor e descobre o caráter de Deus, quem é Deus, a soberania de Deus, porque ele está sendo perseguido, ele está passando por aflições, momentos de crise, e aí ele se abre diante do Senhor e ele diz: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe onde eu estou, não só quem eu sou, mas onde eu estou, e o Senhor é que me fez, não é? Nós vamos estudar, não é, o Deus Criador, não é? Deus que nos viu em substância informe, no ventre materno, e escreveu e determinou todos os nossos dias. E ele clama, esse Salmo 139 é um clamor por libertação, para que Deus colocasse um ponto final nos seus inimigos. E ele termina o Salmo dizendo: então, Senhor Deus, sonda-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Na terça-feira, nós fizemos a primeira mensagem com o título Deus conhece a nossa vida. Nós colocamos aqui 5 pontos nesta mensagem, que Deus nos conhece de forma detalhada, Deus nos conhece de forma presciente ou pré-determinada, Deus nos conhece de forma total, completa, abrangente, Deus nos conhece de forma protetora, cuidadora, e Deus nos conhece de forma inimaginável. E é aquele ponto do atributo de Deus chamado da sua onisciência. Mas o salmista, se você tem a Bíblia aí, abra comigo no Salmo 139, porque inicialmente Davi, ele descreve esta onisciência de Deus nestes 6 primeiros versículos. Agora, ele vai falar um pouco mais sobre quem é Deus. Agora ele vai falar de um Deus que não apenas sabe todas as coisas, mas um Deus que está presente em todo lugar. Davi, ele reconhece então aqui a onipresença do nosso Deus. Então nós vamos ler de 7 a 10, Salmo 139, de 7 a 10. Ele começa com uma pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E eu quero ler o 11 também. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amados irmãos, Deus não apenas sabe tudo, mas Deus é aquele que está presente em todas as coisas. É lógico que nós não somos adeptos de uma presença imanente de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, uma planta, uma flor, essa planta é planta. Deus está presente não fisicamente aqui, imanentemente aqui, mas Ele está presente aqui como o autor, o Criador, aquele que fez todas as coisas. Então é uma presença espiritual, uma presença real, uma presença onde nós vemos a sua glória, o seu poder. Por isso que o salmista já tinha dito no Salmo 19, que os céus proclamam
a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas esse versículo 7, ele começa com esta pergunta, não é? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Esse espírito aí é o próprio Espírito de Deus, que hoje é o Espírito Santo que habita em nós. Trata-se então do Espírito Santo, aquele Espírito de Deus presente em tudo e em todas as coisas. Sabemos que no dia do Pentecoste houve uma descida básica e marcante do Espírito Santo, mas ele já está presente, como Jesus está presente, como Jesus está prefigurado em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo também está lá. E ele diz, para onde? É como se Davi estivesse dizendo, será que eu posso fugir da presença de Deus, do Espírito de Deus? De forma alguma. E é muito importante que nós, nesse período de pandemia, nós entendamos que Deus, como foi pregado terça-feira, tem conhecimento de todas as coisas. A nossa vida está toda traçada e determinada por Deus. Ele sabe de tudo antes que aconteça. E isso traz uma tranquilidade muito grande, porque o amanhã pertence ao Senhor e Ele está lá no amanhã, então eu não preciso me preocupar com nada. É lógico que eu tenho de fazer a minha parte, me precaver, e às vezes, como humano que nós somos, às vezes nós ficamos um pouco ansiosos, um pouco agitados, mas nada de descontrole, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer. Hoje mesmo, à tarde, nós tivemos aqui na nossa cidade o sepultamento de um rapaz de 33 anos, chamado Lucas. A mãe dele é aqui da nossa igreja, a dona Sônia Maria. Na semana passada, na quinta-feira, ele estava morando em Divino, aqui perto da cidade de Carangola. E ele estava colhendo café. Aí no final do dia, ele resolveu tomar um banho num rio. Estava com os colegas e ele pulou primeiro. Quando ele pulou naquele rio, ele bateu com a cabeça numa pedra. E já começou a ficar boiando, já tiraram, a ambulância já foi lá, socorreu, foi removido para Muriaé, fez uma cirurgia, os médicos disseram, desde quinta-feira, o caso dele é gravíssimo. E se ele recuperar, ele poderá ficar tetraplégico. Mas fizeram a tentativa, mas no dia de ontem ele faleceu. E nós ficamos a perguntar, Deus sabia que ia acontecer? É lógico que Deus sabia. Mas o Lucas, hoje eu disse lá no sepultamento rápido, lá no poliesportivo, eu disse que se o Lucas soubesse que naquele fundo daquele rio tivesse aquela pedra, ele não pularia ali, com certeza. Mas nós não somos Deus. Nós não temos esse conhecimento completo. Nós não somos oniscientes. Só Deus é. Então, se Deus sabe todas as coisas, isso traz tranquilidade ao nosso coração. Mas hoje, Davi continua o seu salmo de maneira poética, dizendo que Deus tem todo o conhecimento, mas Deus está em todo lugar. E nós vamos ver 3 grandes verdades aqui que estão realmente interligadas a respeito desta temática. Deus está presente em todo lugar, ou teologicamente, Deus é onipresente. A primeira lição que esses versículos mostram é que a presença divina, ela não tolera nenhum limite. A presença divina não tolera nenhum limite. Nós não podemos estabelecer limites de tempo, de espaço e de conhecimento para o nosso Deus.
É por isso que ele vai descrever aqui para nós vários momentos, várias situações. E ele vai fazer aqui, mostrar alguns momentos e algumas situações em contraste para mostrar que Deus, ele está em toda parte. Especialmente Deus está presente na nossa vida, Deus está conosco durante toda a nossa caminhada. E o Senhor então quer que nós entendamos isto, que nós compreendamos que onde quer que formos, onde quer que estivermos, Deus ali está. É impossível, a ideia do salmista, que é impossível você ir a algum lugar que Deus não tenha conhecimento, que Deus não esteja presente. Porque Ele é um Deus presente em todo lugar e nós não podemos estabelecer nenhum limite para o Senhor. Um dos casos clássicos para comentar esse texto é o episódio do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele entendeu de desobedecer ao Senhor, mudou a rota e foi parar aonde? Dentro de um peixe, lá no fundo do mar. Ele pegou Deus de surpresa. O que ele entendeu? Eu fico impressionado com Jonas, apesar de muita gente recriminar o profeta, chamá-lo de um profeta desobediente. Mas Jonas tinha a consciência de Deus. Sabe por quê? Porque uma das orações mais bonitas da Bíblia está no livro de Jonas. Uma oração feita, sabe aonde? Dentro do ventre de um peixe, no fundo do mar. E eu te pergunto, por que Jonas orou ao Senhor naquele local? Porque ele sabia que Deus estava ali. Deus estava presente naquele local. Então nós entendemos que esse homem que tentou fugir de Deus, as próprias forças da natureza fizeram com que ele voltasse para o Senhor e Deus atendeu a sua oração naquele lugar. Provérbios, eu quero ler com você o Provérbios 15, 3. Livro de Provérbios, palavra de Salomão. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão aonde? Em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, amados irmãos, isso é uma bênção grande de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade para nós. É impossível fugir de Deus. É impossível esconder de Deus. Nós temos uma tendência a esconder, especialmente quando nós praticamos alguma coisa errada. E isso já vem de berço. Se eu perguntasse, você quando era criança, pré-adolescente, você cometeu algum erro, alguma falha, você quebrou alguma coisa lá na sua casa, qual que é a tendência? Esconder. É não contar para ninguém. É pegar aqueles cacos, quem sabe, do copo, da xícara, daquele prato, né? Esconder, jogar fora e ficar quieto, para ver se ninguém dá falta. Mas é impossível. Logo, logo, a mamãe, o papai, alguém vai dizer, está faltando isso aqui, está faltando aquilo, o que aconteceu? E pela própria reação da criança, os pais veem que ela tentou esconder alguma coisa. Nós temos essa tendência. Nós temos essa tendência. E eu queria chamar a sua atenção e a minha também, para que nós compreendamos que o verdadeiro caráter cristão é aquele que tem a consciência da presença de Deus
em todo lugar, em toda parte. O verdadeiro cristão, ele é reconhecido não por aquilo que ele faz diante das pessoas, mas por aquilo que ele faz longe das pessoas. O verdadeiro cristão, ele é reconhecido e ele é provado e testado e reconhecido quando ele está sozinho. Quando ele acha que ninguém percebe, aí que ele vai revelar quem ele é, o seu caráter. O caráter cristão, ele é muito facilmente testado e provado diante das pessoas. Porque você tem uma plateia te olhando, te percebendo. Mas e quando você está sozinho? Aquele momento que você acha que não tem ninguém te vendo. E você acha que ninguém está te vendo. E você esquece que não podemos fugir da presença de Deus. Esta é a pergunta do salmista. É exatamente isto que ele está dizendo para nós nesta noite. De que maneira ou para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A primeira lição, então, é essa: a presença divina não tolera nenhum limite. A segunda lição, à luz desse texto, é que a presença divina, então, aproveitando este salmo poético, a presença divina abrange as maiores polaridades. A presença divina abrange as maiores polaridades. Davi, ele expressa aqui a onipresença de Deus por meio de alguns contrastes, de algumas polaridades. E o principal aqui é o contraste espacial. Aqui no versículo 8, ele diz: se subo aos céus, às alturas, se vou lá para cima, para os céus, para o espaço, lá estás. Depois, o outro extremo, o outro contraste. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Isso quer dizer que os estudiosos dizem, analisando esse versículo 8, que a presença de Deus abrange as maiores polaridades, desde os mais altos céus até as profundezas da terra. E aqui, o termo hebraico, quando fala abismos todos, é Sheol. Sheol significa sepultura, profundidade, morte. Então a ideia de Davi é que se você estiver num lugar muito alto, Deus está lá. Se você estiver num lugar muito baixo, profundo, Deus está lá. E se nós colocássemos isto numa linguagem, quem sabe existencial, nós poderíamos dizer: quando você está numa boa, muito alto, muito alegre, Deus está presente. Quando você estiver na pior, lá embaixo, né? A minha vida está um fracasso, né? Parece que eu estou num buraco, Deus está lá. Em qualquer lugar, em qualquer momento, Ele está presente. E no versículo 9, ele continua falando a respeito, né, dessa presença de Deus, de uma maneira poética. Ele vai falar: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Asas da alvorada essas asas retratam os raios do sol, surgindo no horizonte, de leste a oeste, na linguagem poética, mostrando que a presença de Deus, ela é real desde o horizonte até as profundezas do mar. Então, altura e profundidade. Agora, largura, asas da alvorada, os horizontes, os confins dos mares, aonde eu estiver,
Deus está presente. E depois ele vai citar aí o contraste entre a luz e as trevas. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então tudo isso prova que para Deus não existe de dia nem de noite. Deus está presente em todos os momentos, qualquer polaridade. Não é só onde eu estou, não, aonde o mundo está. Todas as pessoas, todos os quadrantes da terra. Não existe um palmo neste universo aonde Deus não esteja presente. Nós vamos citar aqui 2 textos bíblicos comprobatórios desta grande verdade. Se a sua Bíblia está aí, nós estamos num culto de estudo bíblico, não é isso? Deuteronômio 4, 39. Olhe comigo aí rapidamente. Deuteronômio 4, 39. Diz assim a palavra de Deus: por isso, hoje, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Em cima do céu e embaixo da terra. Qualquer nível. Esses contrastes, essas ideias polarizadas, céus e terra, horizonte do mar, luz e trevas, em todo o quadrante da terra. Deus realmente está presente. E lá em Isaías 66, no versículo 1, diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então os céus são a morada de Deus, mas a terra é o estrado dos pés dele. Ele está em toda parte. Eu li uma pequena história de um menino que perguntou ao pai onde estava Deus, e aquele pai não tinha muito conhecimento, né, de Deus. Ele chamou o menino para o lado de fora da casa, lá no quintal, no terreiro, no alpendre, na sacada, né? Hoje é sacada. E apontou para o céu e falou: você está vendo lá, né? Aquele céu, Deus está lá. Eu creio que sim, Deus está lá, mas a visão daquele pai é uma visão limitada. Ele precisava dizer mais para aquele filho à luz da palavra de Deus, porque o poeta está descrevendo essas polaridades, esses extremos, esses contrastes, para mostrar que Deus, ele está presente em todo canto, em todo lugar deste universo, os céus e a terra, até o mais profundo abismo, o Senhor está lá presente. Até mesmo nos momentos mais difíceis, no Sheol, na morte, Deus está presente nos momentos mais aflitivos da nossa vida e da nossa existência. Mas nós queremos terminar com a terceira ideia, porque este Salmo 139, dizendo para nós nessa segunda mensagem sobre a onipresença de Deus, ele vai mostrar aqui no versículo 10, nós vamos terminar com o versículo 10, eu vou repetir, Salmo 139, 10. Ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Vou repetir, ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Isso nos faz afirmar nesta noite,
para a nossa edificação e o nosso consolo, que a presença divina, ela é cuidadora e diretora. Deus, Ele está em toda parte, não é para ficar fiscalizando a nossa vida. Deus, Ele não quer ficar com seus olhos apenas para corrigir, para disciplinar, para perceber. A ideia do salmista, ele se abre diante do Senhor e ele diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor está em toda parte, mas eu preciso da tua mão. Repousa a tua mão sobre mim, Senhor. Dá-me o teu conforto, dá-me a tua paz, dá-me a tua proteção. E a ideia aqui, né, de destra, é que Deus, Ele não só está presente, como também, providencialmente, Ele cuida da nossa vida e cuida e conduz a nossa existência. Esse versículo coloca para nós duas grandes ideias. É que ainda lá me haverá de guiar a minha mão, e a tua destra me susterá. Então essa ideia, amados irmãos, da onipresença de Deus, é para que nós saibamos que Deus está em todo lugar, guiando os nossos passos, dirigindo a nossa vida. A sua destra, a sua mão, é uma mão de poder, é o Deus que segura a nossa mão, como o salmista disse que nós não precisamos temer nada, porque Deus nos toma pela sua mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. Então a ideia do versículo 10 é que Deus, Ele não somente nos vê em todo o lugar que estivermos, mas Ele está ao nosso lado para nos ajudar, para nos guiar, para nos proteger. E se nós lêssemos no Salmo 138, 7, no Salmo 73, 23 e 24, e especialmente aquele versículo do Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso derredor e nos livra, e nos guarda, e nos protege. Então, amados irmãos, a presença divina, ela está em toda parte, ela está em todo lugar, de maneira polarizada. Não podemos estabelecer limites à presença de Deus, mas é uma presença cuidadora e diretora. Eu sei que, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu sei que tem pessoas que têm medo de andar de avião. Já encontrei muitas pessoas assim, que não andam de avião por nada. Mas eu já encontrei muitas pessoas também que têm medo de avião, mas andam de avião. Eu já conversei com algumas e uma delas, eu lembro muito bem, ela disse o seguinte: eu tenho medo, pastor, de andar de avião, mas quando eu entro no avião e assento, a primeira coisa que eu faço é orar a Deus. E eu entrego a minha vida nas mãos dele. E eu declaro que ele cuida de mim, que ele me protege. E eu entro, assento, oro a Deus, entrego a minha vida a ele, peço a ele a proteção e faço uma viagem tranquila e segura. Humanamente eu tenho um certo receio. Humanamente eu tenho um certo medo. Mas eu sei que lá em cima, por cima das nuvens, o Senhor está me guiando. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a sua destra me susterá. Porque o dia e a noite são a mesma coisa. Eu quero terminar dizendo que esta mensagem desta noite, preste bem atenção, talvez seja a parte mais importante dessa mensagem. Ela nos aponta para a presença de Jesus na nossa vida. Eu queria ler para terminar Romanos 8, 37.
porque Jesus está presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre ao nosso lado, Deus que está aqui no nosso meio, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como eu falo e você pode me ouvir, Deus está aqui presente através da pessoa de Jesus Cristo. E olha o que diz Paulo em Romanos 8, 37 em diante: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, essa providência onipresente de Deus se revela neste amor de Jesus Cristo para conosco, porque nada pode na nossa vida nos separar da presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus renove em nós essa certeza da companhia de Deus, da presença dEle. E ninguém pode impor limites à presença de Deus. Ninguém pode dizer assim: ó Deus, eu vou fazer uma viagem, mas o senhor fica aí, o senhor não vai comigo não. É impossível. Ó Senhor Deus, eu vou dar uma saída aqui de casa hoje à noite, eu vou num lugar aqui, mas o senhor não vai comigo. É impossível. É impossível estabelecer limites ao Senhor. Talvez a sua esposa não possa ir, seu marido, seu filho, seu pai, alguém não pode ir, mas Deus, Ele é onipresente, e em qualquer parte, você pode estabelecer qualquer, de leste a oeste, de norte a sul, nos céus e na terra. Ele é o Deus dos céus e da terra. Os céus são a habitação do Senhor, e a terra é o estrado dos seus pés. Então vamos sentir essa proteção do Senhor, saber que Deus está presente aqui, olhando para nós e cuidando de nós. Declare isso agora aí no seu coração: Deus está aqui, tão certo como o ar